Sexta-feira 13, um dos filmes mais icônicos do gênero terror, especialmente do subgênero conhecido como trash ou slasher. Sua importância e impacto na história do cinema são notáveis por várias razões, transformando e popularizando as tendências que influenciariam incontáveis filmes subsequentes. Hoje, vamos explorar como esse filme revolucionou o gênero de muitos aspectos. Sejam bem-vindos à Dimensão Fantasma. Na década de 80, o cinema de terror estava em transição. O sucesso de filme Halloween demonstrou que havia um público ávido por histórias de terror que exploravam medos triviais e imediatos. Sexta-feira 13, dirigido por Sean S. Cunningham e escrito por Victor Miller, surgiu nesse contexto, mas conseguiu se destacar e moldar o gênero de uma maneira única. Uma das contribuições mais importantes de Sexta-feira 13 foi a solidificação da fórmula slasher, que envolve um assassino misterioso que elimina um a um de um grupo de jovens. Essa fórmula já tinha sido utilizada por Halloween, mas Sexta-feira 13 elevou, tornando-se um protótipo para muitos filmes que vinham depois. A narrativa tipicamente se passa em um local isolado, nesse caso, o acampamento Crystal Lake, aumentando a sensação de vulnerabilidade e claustrofobia. Os efeitos especiais, especialmente nas cenas de morte, são marcantes e muito grotescos, uma característica essencial para o terror trash. Tom Savini, o responsável pelos efeitos especiais do filme, trouxe uma abordagem prática e visceral, utilizando maquiagem e efeitos práticos que chocaram o público. A cena de morte de Kevin Bacon, com uma flecha atravessando seu pescoço, é um exemplo perfeito de como os efeitos contribuíram para a experiência visceral do filme. O filme também ajudou também a popularizar vários arquétipos de personagens que se tornariam comum no gênero slash, como a Final Girl, que é a garota sobrevivente que enfrenta o assassino no clímax do filme, nesse caso, Alex, interpretada por Adrienne King. Outros personagens geralmente se encaixam em estereótipos como o atleta, a promíscua e o nerd. Esses arquétipos permitiam uma fácil identificação e reconhecimento, tornando o filme acessível e envolvente ao mesmo tempo. A trilha sonora é composta por Harry Manfredini, que é crucial para criar a atmosfera do terror com a famosa sequência que torna-se um símbolo do filme e ajudou a definir o seu tom aterrorizante. Além disso, a direção utiliza habilmente o suspense, muitas vezes mostrando a perspectiva do assassino, o que cria uma sensação constante de perigo iminente. Uma das características marcantes do terror trash é a exploração de temas tabus, como cenas explícitas de violência e de sexualidade. Isso não apenas chocou o público, mas também gerou debate sobre a moralidade e o limite do cinema. Esses elementos ajudaram a criar um subgênero que buscava provocar e desafiar as normas ideais. O filme começa com um prólogo ambientado em 1958, onde dois monitores do acampamento são assassinados. A narrativa, então, avança para 1980, quando um grupo de jovens conselheiros chega ao acampamento Crystal Lake. Ao longo do filme, esses conselheiros começam a ser brutalmente assassinados por um assassino desconhecido. A construção da trama segue uma fórmula clássica do terror, onde o suspense e o mistério sobre a identidade do assassino são mantidos até o final. Um dos aspectos mais engenhosos da narrativa é a introdução tardia de Pamela Voorhees, interpretada por Betsy Palmer. Até o clímax do filme, o assassino é mantido sob segredo, e o público é levado a acreditar que o assassino pode ser alguém familiarizado com o acampamento e possivelmente um dos conselheiros ou um morador local. Quando finalmente conhecemos Pamela Voorhees, ela se apresenta como uma figura amigável e maternal, oferecendo ajuda aos personagens principais. Alice. A revelação do verdadeiro assassino, o grande plot twist, ocorre quando Pamela Voorhees revela ser a mãe de Jason, o menino que se afogou no acampamento anos antes devido à negligência dos conselheiros. Ela confessa que tem matado para se vingar da morte do seu filho. Essa revelação subverte as expectativas do público, que não esperava que o assassino fosse aquela mulher de meia-idade, com uma motivação tão pessoal e emocional. A performance de Pamela Palmer é crucial, pois ela consegue transmitir uma mistura de loucura, dor e vingança, assim humanizando a vilã e ao mesmo tempo a tornando aterrorizante. A reviravolta do final foi uma surpresa chocante para o público da época, acostumado com assassinos do gênero slasher, que eram tipicamente homens mascarados ou figuras monstruosas.
Pamela, com sua aparência inofensiva e sua motivação emocional, representou uma quebra de expectativa significante. Esse plot twist não apenas adicionou uma profundidade à história, mas também desafiou a convenção do gênero e as normas narrativas da época. Os críticos e estudiosos do cinema frequentemente destacam o plot twist de Sexta-feira 13 como um dos elementos mais inovadores e eficazes do filme. A revelação de Pamela Voorhees é vista como uma subversão inteligente das expectativas do público, utilizando uma figura aparentemente inofensiva para gerar terror. Isso cria uma experiência de visualização rica e mais complexa, onde o terror não vem apenas de violência explícita, mas a eficácia do plot twist pode ser atribuída à direção e à edição do filme. A maneira como as cenas assassinas são filmadas, muitas vezes sob a perspectiva do assassino, contribui para o mistério e o suspense. A edição cuidadosa mantém o ritmo e tensão elevados, conduzindo o público até o clímax, sem revelar pistas óbvias da verdadeira identidade do assassino. Pamela Voorhees. Pamela é interpretada por Betsy Palmer. É a principal antagonista de Sexta-feira 13. Sua motivação central é a vingança pela morte do seu filho Jason, que ela acredita ter sido afogado em Crystal Lake, devido à negligência dos monitores do acampamento. O que torna Pamela uma vilã tão fascinante é a complexidade de suas motivações e a maneira como suas ações são guiadas por luto e um profundo trauma. Pamela é apresentada como uma mãe que nunca superou a perda do seu filho. Sua psicologia é marcada por uma profunda dor que é transformada em ira. Ela acredita que está protegendo outras crianças do mesmo destino trágico de Jason, ao eliminar aqueles que ela vê como responsáveis por sua negligência. Sua loucura é evidenciada em cenas que ela mesma conversa com si, no caso, fazendo a voz de Jason, como se fosse uma criança. A revelação de que ela é uma assassina, e não um homem, como era comum no gênero, foi um choque para o público na época. Pamela subverteu as expectativas, mostrando que o terror pode vir de onde menos se espera. Sua caracterização traz à tona questões sobre maternidade, trauma e vingança, oferecendo uma visão única de um assassino que não mata por prazer, mas por uma visão distorcida da realidade e da justiça. O impacto da revelação final de que Pamela Voorhees é assassina é um dos momentos mais memoráveis e chocantes do filme. Até a cena final, o público é levado a acreditar que o assassino é um homem, provavelmente Jason. Quando Alice, a protagonista, descobre a verdade, o choque é imenso para ela e para o público. Pamela se apresenta como uma figura materna, amigável, mas rapidamente se transforma em uma figura aterrorizante, revelando sua verdadeira natureza, e essa transição de uma mulher aparentemente inofensiva para um assassino implacável desafia as expectativas e joga com os estereótipos dos gêneros presentes na época. A luta final entre Alice e Pamela é intensa e brutal, culminando na morte de Pamela. Essa cena serve como uma catarse para o público, mas também deixa a sensação de tragédia, pois Pamela, apesar de suas ações monstruosas, é uma figura trágica. Sua morte marca o final da sua vingança, mas também a culminação de loucura e dor. Pamela Voorhees pode ter sido a vilã do primeiro filme, mas seu legado continua por toda a franquia. Jason, que se torna um assassino nos filmes subsequentes, é movido pela memória de sua mãe e sua sede de vingança. O papel de Pamela é, portanto, fundamental para a continuidade da série, pois estabelece as motivações que Jason carregará para sempre. Pamela também representa uma das poucas vilãs femininas do gênero slasher, destacando-se em um campo dominado por assassinos homens. Sua caracterização, como uma mãe vingativa, oferece uma camada adicional na complexidade ao gênero, explorando como o luto e a perda podem ser distorcidos em violência. Em termos de impacto cultural, Pamela Voorhees se tornou uma figura icônica, servindo como inspirações para outros filmes e séries que exploram temas semelhantes de vingança e perda. Sua imagem de suéter azul e faca em punho é inesquecível e continua a assombrar os imaginários coletivos até hoje. Pamela Voorhees é uma das vilãs mais complexas e trágicas do cinema. Sua transformação de enlutada para assassina é uma das reviravoltas mais chocantes da história do cinema, e seu impacto é sentido por toda a franquia Sexta-feira 13. Pamela não é apenas uma assassina, ela é a representação do luto e da loucura, e seu legado perdurará como um dos elementos mais memoráveis do gênero slasher. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe um like e comente alguma coisa aí embaixo. Até mais. Tchau.